vídeo eu vou ensinar pra vocês como é que faz pra fazer peças ovais. Muitas vezes no amigurumi, principalmente quando a gente vai fazer focinhos, a gente usa esse método aqui e nada mais é do que começar o amigurumi, ao invés de usar um anel mágico, a gente vai começar usando uma corrente de base e a gente vai fazer crochê em volta dessa corrente. Esse vídeo aqui não é exatamente muito básico, porque pra entender a lógica de funcionamento do crochê, né, começando com correntinhas e com esse formato oval, pra você entender essa lógica, você tem que ter um pouco mais de familiaridade com a esfera, né, com a construção da esfera, com a lógica de progressão das carreiras da esfera. Se você não tem tanta familiaridade assim com a construção da esfera, mas quer acompanhar esse vídeo, eu acho que ele também vai ser útil, porque quando você se deparar com uma receita que peça pra você começar com a correntinha, você já vai saber o que fazer. Porque o crochê oval, as peças que começam ovais, nada mais são do que como se fosse metade da esfera aqui e um retângulo no meio. E eu vou explicar direitinho por que isso acontece e como é que a gente faz pra fabricar nossas próprias receitas, independente da quantidade de correntinhas que existe no meio, né? Entre uma meia esfera e a outra meia esfera. Então, é isso. Vamos parar de conversa, começar o vídeo. Então, vamos começar primeiro fazendo uma correntinha com 9 pontos. Então, eu vou fazer aqui aquele nó corrediço, eu vou fazer do jeito mais fácil, né? Se tem alguém aí que só fez amigurumi até hoje, talvez vocês não sabem trabalhar ainda com a corrente. Então a gente vai fazer essa argolinha aqui e passar a linha por dentro dela. Pronto. Assim. Então tá aqui o nó corrediço e a gente vai fazer 9 correntinhas. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tá aqui, 9 correntes. Toda vez que uma receita pedir para você fazer alguma coisa no segundo ponto a partir da agulha, significa que você vai pular esse primeiro pontinho aqui e vai fazer no segundo ponto partindo da agulha. Primeiro ponto, segundo ponto. E ao invés da gente pegar só essa primeira alcinha aqui, né, da corrente, a gente vai pegar as duas. É como se fosse um xizinho que tem aqui atrás, ó, tá vendo? Pegar essas duas. E a gente vai pegar essas duas alcinhas da corrente e fazer um ponto baixo. Pronto. Agora a gente vai fazer pontos baixos até aqui chegar na última correntinha. Então a gente fez um. Vamos pro próximo, pegando as duas alcinhas, né, da corrente, aqui. Segundo. E vai dar 8, porque aquele primeiro ponto a gente não vai contar. A gente vai contar só a partir do segundo. Então vamos fazer 8 pontos baixos aqui, dando a voltinha nessa corrente. Então vamos lá. E aqui o último, vamos fazer um ponto baixo também. E aí, repara aqui, a gente vai ficar com 8 pontos baixos nessa lateral, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse aqui do final não vai contar como ponto, ele era o último ponto da nossa corrente e a gente vai trabalhar aqui com esses 8. E agora o que a gente vai fazer é circular. Então a gente fez uma corrente, ó. Então a gente fez uma corrente, né, daqui pra cá e demos a volta aqui por cima. E agora o que a gente vai fazer é dar a volta pra cá. Igual a gente faz com uma solinha de sapato. Não sei se alguém aí já fez sapato de bebê, mas a gente dá a volta em torno dessa corrente de base aqui. E é o que a gente vai fazer agora. Pra fazer o cantinho aqui, a gente vai colocar mais 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto que a gente fez esse último aqui, esse 8º ponto baixo. Então vamos botar, só que dessa vez a gente vai usar a outra alcinha que restou. Então a gente tinha usado as duas alcinhas da corrente e do outro lado a gente vai usar só uma, aqui desse lado. Então vou botar 2 pontos baixos aqui nessa ponta. Então, botei um. E agora o segundo.
assim. Tá vendo que ele deu a volta? E agora o que a gente vai fazer é botar mais 7 pontos baixos, até chegar no outro lado. E aqui no final, a gente vai colocar mais outro. Então, o último vai ser 2 no mesmo, digamos assim. Então, vamos botar mais um ponto baixo aqui. E terminamos a nossa primeira carreira, em volta de toda a correntinha. E a gente terminou essa carreira com 18 pontos baixos, que são os 8 de um lado, 8 do outro, e mais 2 aqui na lateral, para ficar com 3 pontos baixos em cada beirinha aqui. Então, o que a gente vai fazer agora é... a gente vai fazer um aumento nesse primeiro ponto baixo aqui que a gente tinha. E eu vou começar a marcar as carreiras agora. Então, a gente vai fazer um aumento aqui. E vou marcar aqui onde eu comecei, né? Tá aqui marcadinho. Tá aqui, marquei. Depois desse aumento eu vou fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos 3 pontos baixos que compõem essa voltinha aqui, eu vou colocar aumentos. Então, vou fazer 3 aumentos seguidos aqui na pontinha. Então, vamos lá. Primeiro aumento, 1. Segundo, 2. E terceiro aumento, 3. Tá aqui. Vou fazer agora 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6. E aqui no final, eram para ter 3 pontos baixos em que eu ia colocar aumentos, né? No primeiro, eu já coloquei e faltam 2, então eu vou colocar um aumento em cada um desses aqui, ó. 1, 2, e nesse aqui, 2 aumentos também. Opa, 2 pontos baixos também. 1 e 2. E a gente já tem aqui a peça ficando oval, tá vendo? E agora eu quero pausar um pouco esse crochê aqui para poder explicar como é que a gente vai fazer essa voltinha aqui e conseguir fazer qualquer peça oval mesmo sem receita. Olha só. Então a gente fez uma correntinha com 8 pontos. Depois a gente começou a dar a volta aqui em torno dela. E aqui na ponta a gente deixou essa... Então a gente deu a volta e aqui na pontinha a gente fez 3 pontos baixos. Quando chegou aqui no final, esse último ponto aqui já tinha 1, a gente fez mais 2, deixando essa ponta aqui também com 3 pontos baixos. E aí na segunda carreira, o que a gente fez foi um aumento nesse ponto baixo, aí circulou. Nesse ponto aqui, a gente fez um aumento também, um aumento nesse e um aumento nesse. Circulamos, fizemos um aumento nesse e um aumento nesse. Se você já tem experiência com amigurumi, você vai reconhecer um certo padrão aqui, que é o seguinte: quando a gente está fazendo uma esfera,
a gente tem 6 pontos baixos e a gente faz um aumento em cada um deles, né? Aqui a gente tinha 3, aqui a gente tinha 3, e na segunda carreira a gente fez um aumento em cada um desses 3. E nesse aqui a gente continuou reto. Então, basicamente, fazer uma peça oval é, na verdade, fazer como se fosse uma esfera aqui na lateral e no meio um retângulo. Então, sempre vão ter 6 pontos baixos desse lado e 6 pontos baixos desse lado, né? Pra gente completar. E aqui nas extremidades é que a gente tem que se preocupar com fazer os aumentos na quantidade certa para poder ir aumentando proporcional. Esse videozinho aqui, como eu falei antes, é um pouco mais avançado porque você tem que ter uma familiaridade, assim, você tem que ser íntimo dos amigurumis para poder entender bem o que acontece aqui. Mas é basicamente isso. E agora o que a gente vai fazer é seguir a mesma lógica de aumentos que acontece na terceira carreira do amigurumi na esfera, né? Só que a gente vai fazer ela só na lateral. E aqui a gente vai continuar com a distância de 6 pontos. Então, cada volta que a gente fizer, a gente vai aumentando isso aqui, mas esse retângulo continua igual. E aqui vai só aumentando. Conseguem visualizar? Vamos fazer a terceira carreira, então. Então, vamos começar a nossa terceira carreira. Aqui na ponta a gente vai fazer... Aqui na ponta tinha um aumento, né? Que era da nossa carreira anterior. Então, eu vou fazer um ponto baixo. E na seguinte, um aumento. E vou marcar. Aqui tinha um aumento, aqui um ponto baixo foi onde eu comecei. Vou passar a linha rosa para este lado. E, como eu falei, né, aquele retangulinho de 6 pontos. Vou fazer 6 pontos baixos aqui na lateral. Lembra que a gente tem que fazer igual a receita da esfera? Na terceira carreira, então, a gente vai fazer um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo e um aumento. Então, vamos lá. Um ponto baixo e um aumento. Aqui um ponto baixo, depois um aumento. E por último, um ponto baixo e um aumento. E agora, 6 pontos baixos. 2, 3, 6. Depois dos 6 pontos baixos, a gente vai fazer um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo e um aumento. Porque a gente já fez um ponto baixo e um aumento aqui nessa beirinha. Então aqui a gente só vai terminar. Então vamos lá. Um ponto baixo e um aumento aqui. E mais a última vez, um ponto baixo e um aumento. Falta um, pronto. Terminei a terceira carreira da minha peça oval. E aqui eu vou seguir essa mesma lógica para todas as outras carreiras. Então vai ter um retângulo aqui de 6 pontos baixos e depois eu vou agir como se fosse meia esfera aqui nas laterais. Então aqui, a próxima, o que eu faria? 2 pontos baixos e um aumento. 6 pontos baixos, aí 2 pontos baixos e um aumento, 2 pontos baixos e um aumento, 2 pontos baixos e um aumento. 6 pontos baixos, aí 2 pontos baixos e um aumento, 2 pontos baixos e um aumento. E pronto, e acabaria a minha quarta carreira. E depois eu iria seguir 3 pontos baixos e um aumento,
6 pontos baixos, 3 em um aumento, 3 em um aumento, 3 em um aumento, 6 pontos baixos, 3 em aumento, 3 em aumento. Deu pra entender como é a lógica? Espero que essa técnica ajude vocês a passar pro próximo level, assim, de amigurumi, não só mais esferas e salsichinhas e cilindros, mas também peças que começam de uma forma diferente, que a gente não necessariamente usa o anel mágico. Então é isso, até a próxima!